Domplex. Mértola. Campo arqueológico de Mértola. Rodeada por serras ricas em ouro, cobre, estanho e zinco, servida pelo rio Guadiana, que funcionava como ligação natural ao Mediterrâneo. Mértola, no século VI a.C., era já uma povoação relevante para o comércio marítimo. Entre o século I a.C. e o século IV, o Império Romano dominou a Península Ibérica e fez de Mértola uma cidade portuária nevrálgica. Importância que se mantém durante o domínio islâmico da península. Mértola tem hoje 12 núcleos museológicos. Ouviu bem? 12 pequenos grandes museus, fruto do trabalho de Cláudio Torres e da sua equipa multidisciplinar desde 1978. Já no século XXI, a equipa do Campo Arqueológico de Mértola descobriu 2 batistérios do século VI que estão entre os maiores alguma vez descobertos na Europa. Mas as novidades não ficam por aqui. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Virgílio Lopes, eis uma coisa inédita, um museu na cave da Câmara Municipal da Vila. Evidentemente, Mértola. É uma casa que foi escavada há 30 anos. Nas obras foram encontrados vestígios arqueológicos e houve a possibilidade de ter uma leitura parcial desta casa romana. E, na altura, portanto, nos finais dos anos 80, houve a opção de musealizar e fazer aqui o primeiro núcleo museológico deste conjunto de museus que temos na Vila e no concelho de Mértola. Virgílio, a Casa Romana foi descoberta, literalmente descoberta, no sentido em que se escavou para ela se revelar nos anos 80 do século XX. Mas esta estátua que estamos aqui a ver, obviamente romana também, foi achada acidentalmente no século XIX e agora, já no século XXI,
a equipa do campo arqueológico de Mértola, Virgílio à cabeça, pôde escavar no mesmo local onde foi encontrada esta estátua. É difícil nós aqui em Mértola não encontrarmos nada debaixo dos nossos pés. Escava-se e ele está... E aparece sempre alguma coisa. Hoje em dia, as obras que se fazem em Mértola têm que ter forçosamente um acompanhamento arqueológico. E foi nessa condição que, em maio de 2017, começámos a intervenção na Casa Cor-de-Rosa. Tivemos uma oportunidade excepcional, porque estamos a falar de uma grande casa, uma casa com 184 metros quadrados, que para a arqueologia urbana é uma exceção, é uma raridade, estamos habituados a bocadinhos, a quadrículas pequenas, e aí tivemos a oportunidade de escavar em área, não só em área, como em profundidade. E nessa profundidade surgem aquilo que devem ser as irmãs desta estátua, portanto, o resto do conjunto escultórico que pertenceria à Mértola romana, portanto, à Mértola do século I, à Mértola do período imperial. As estátuas foram descobertas, foram tiradas do sítio, estão neste momento a ser limpas, a ser tratadas, a fazer-se o restauro para, um dia mais tarde, então, arranjar-se um espaço condigno e serem expostas. Os romanos eram muito pragmáticos e muito práticos. Grande parte das estátuas que nós conhecemos têm uma espécie de um encaixe para levar a cabeça. Portanto, mudava o imperador, mudava o governante e mudava-se a cabeça. Que prático! Era mais fácil mudar a cabeça do que o corpo. O corpo eram os ideais de beleza, alto, forte e espadaúdo. Portanto, claro, eram todos assim. Encaixava a qualquer um. Deste conjunto de estátuas há uma personagem com vestes militares. Nessa estátua encaixaria uma cabeça. Ora, em Mértola apareceu, no século XVI, tanto quanto se sabe, um conjunto fantástico de estátuas. Umas fontes falam em 6, outras falam em 8, e uma dessas peças é uma cabeça do Augusto. Pode esta cabeça encaixar nesse corpo? Pode. É uma possibilidade, estamos a trabalhar nisso. É por isso que falamos de algo monumental. Para além das estátuas, nós tivemos a sorte de encontrar os restos, os muros, as fundações daquilo que seria o templo, de que seria as estruturas que albergavam as estátuas. E isto faz-nos rever aquilo que pensávamos que fosse Mértola no período romano. Mas eu sugiro que tenhamos esta conversa lá embaixo no rio, parece-lhe bem? Vamos a isso. O Guadiana é o protagonista absoluto, ou pelo menos omnipresente ao longo das várias fases históricas de Mértola. Virgílio, já não sabemos hoje onde é que era exatamente o Porto Romano. Pois, temos muita dificuldade em saber qual era o lugar exato, mas pensamos que o Porto andaria por aqui, pela margem direita, onde está Mértola, e depois ali sabemos que um dos caminhos antigos, a principal porta de entrada em Mértola, portanto, seria a porta da Ribeira, lá ao fundo, que fazia a ligação ali à chamada zona da Boca da Ribeira, onde se junta a Ribeira do Eiras com o Rio Guadiana e forma ali como uma espécie de praia. Portanto, os barcos aqui não teriam uma estrutura de tipo cais, como este cais moderno, mas sim deveriam abicar na areia e aí proceder à carga e à descarga e à manutenção. Então, se não existia uma estrutura de cais assim substancial, porquê é que há esta convicção dos historiadores e muito particularmente dos senhores arqueólogos de que isto era a Porta do Sul, o Guadiana e muito particularmente aqui Mértola?
O Guadiana é navegável até aqui a Mértola, apesar de estarmos a 66 quilómetros do mar, todos os dias aqui chegam as marés. E isso faz com que o rio suba ou desça cerca de 2 metros. Aqui chegava-se com uma relativa facilidade, subindo com a subida da maré, descendo com a descida da maré. Portanto, mesmo que não houvesse vento, era possível navegar. E esse aspecto, para além das condições de defesa de Mértola, faz deste sítio um sítio importante. Aqui chegavam os produtos de todo o Baixo Alentejo, o trigo, o azeite, o vinho, mas também os metais. O ouro, a prata, o cobre, todos esses metais eram embarcados em Mértola. E daqui para, algures para o Mediterrâneo. No mundo antigo, o Mediterrâneo era o centro deste comércio. O Atlântico eram zonas difíceis de navegar, enquanto que esta concepção do Mare Nostrum, o mar romano, é uma coisa que já vinha de trás. Isso tem a ver com a facilidade de navegar. Uma coisa seria chegar a Mértola, outra seria chegar a Lisboa, ter que dobrar o Cabo de Sagres, ter que se cruzar com as águas do Mediterrâneo, com as águas do Atlântico. Perigosíssimo. Perigosíssimas. E a Mértola haveria esta facilidade acrescida das marés. Mértola acaba por ser uma plataforma de ligação entre este interior e as zonas importantes e centrais de toda a bacia do Mediterrâneo. As vias terrestres eram complicadas de se fazer, eram difíceis e demorava-se muito mais tempo. Demorava-se muito mais tempo. Num barco consegue-se transportar muito mais toneladas do que nas carroças, nos carros de bois, eventualmente. Portanto, é uma outra lógica comercial. Apesar de não estarmos perto das pedreiras de mármore que temos aqui no Alto Alentejo, acreditamos que grande parte dos mármores que chegam a Mértola venham pela via do Mediterrâneo. Portanto, podem ter vindo alguns dos sítios de produção da Turquia, da Grécia, da própria Roma, da Tunísia, do Norte da África. Aqui podia chegar produtos vindos de todo lado. Nós estamos convictos que é por este rio que este material chega. Peças com um tratamento fora do comum, muito boa escultura, e isto só seria possível nos ateliês de topo da altura. Aqui juntava-se gente que falava grego, que deixaram as suas lápides escritas em grego, que eram judeus, que na sua lápide tem a menorá gravada. Portanto, aqui juntava-se gente de muitos sítios e, certamente, Mértola vivia deste comércio fantástico que aqui se realizava. Virgílio, se já sabem isso tudo, o que é que pode haver de novidade relativamente à leitura de Mértola se confirmar a hipótese, que já nos apresentou, de que a estátua que encontraram do militar, concretamente essa, é o corpo da cabeça que está no Museu Nacional de Arqueologia, que foi achada aqui também no século XVI e que é uma cabeça de Augusto, o imperador. A verificar-se essa hipótese, e tudo leva a crer que é perfeitamente plausível, nós teríamos aqui em Mértola um dos primeiros templos que se faz de culto a este imperador. O Augusto foi o imperador que divinizou a própria função do imperador. E a verificar-se esse aspecto, teríamos aqui em Mértola um dos primeiros templos de culto a este imperador. Há algumas, para além da cabeça, para além do corpo, há uma peça extremamente importante, que é um pé. E um pé descalço que nós encontramos. E um pé que tem a proporção, as dimensões da estátua. Portanto, estátua do militar. Da grande estátua do militar. Se esta peça for deste mesmo conjunto, e o facto de estar descalço, quer dizer que é uma estátua que está divinizada, uma estátua que estaria no interior de um templo. Ninguém entrava nos templos calçado. E as representações fora dos templos seriam calçadas, mas dentro do templo o pé aparece descalço. O pé descalço
o corpo monumental e esta cabeça, a verificar-se que estes 3 elementos fazem parte da mesma escultura, estamos aqui em presença de algo fabuloso e de algo raro neste panorama. Nós aqui em Mértola, para além da estatuária, encontramos também as fundações desse templo, não é? E ao contrário de outros sítios onde há os templos... Em Beja, por exemplo, tem os capitais maravilhosos que dão conta do tamanho do templo que existia ali, não é? O próprio templo de Évora, que toda a gente conhece, nós temos essas coisas, mas também este grupo escultórico. Como é que se pode confirmar? Por um lado é a métrica, não é? As medidas das peças, mas por outro lado é a proveniência dos mármores. De onde é que isto veio, de facto? Ou seja, se for o mesmo mármore... Se for o mesmo tipo de mármore, pode perfeitamente ser o mesmo. Aqueles elementos pertencerem todos à mesma peça. Não é? E isso vão ser as análises dos mármores que estamos agora a fazer, que nos vão fornecer, portanto, essa informação. A confirmar-se tudo isso... Mértola não seria apenas, e já vimos que este apenas implica uma grande cidade, uma cidade muito importante, mas não seria fundamentalmente o porto de Beja, seria também ela, Mértola, o importante entreposto. Por si só. Por si só, claro. Beja é importante do ponto de vista da administração de todo este território, digamos uma cabeça de uma vasta região, mas Mértola seria uma cidade tão importante como Beja. De facto, os romanos eram exímios em redes em todas as acessões, mas é esta rede de trânsito onde o rio Guadiana aqui era protagonista. Depois de 40 anos de escrutínio arqueológico, este território ainda surpreende. Esta Mértola, nos últimos anos, tem sido um poço de surpresas. Portanto, cada coisa parece que é maior, mais espetacular que a anterior. Professor Cláudio Torres, o grande protagonista da história contemporânea de Mértola, começou aqui a escavar, mais propriamente por ali, em 1978. E mesmo assim, como nos dizia o Virgílio, as novidades não param de surpreender. Aqui é curioso porque talvez foram precisos 40 anos para a gente começar a perceber, e quando começa a perceber, já está mais ou menos estabilizado. Não é bem aquilo, é outra coisa. E felizmente é isso que dá a arqueologia, porque a arqueologia, repare que dá uma informação habitualmente contrária à história escrita. A história escrita é feita, é escrita, é encomendada pelos senhores, por quem sabe escrever, por quem sabe mandar, por quem tem muito poder. Pelos vencedores? Pelos vencedores. E essa história é deles, a das batalhas, dos reis, a das princesas, etc, etc. A arqueologia vai ter aos sítios insólitos, vai ter a vida, por exemplo, da cozinha, das mulheres, que nunca apareceram em parte nenhuma, em nenhum texto. Portanto, a gente tem uma informação habitualmente oposta à outra. É por isso que, ao princípio, torna-se insólito. A gente encontra isto, encontra aquilo, não pode ser. Não pode ser, porque a história diz outra coisa. Mas depois, a pouco e pouco, vamos constatando, vamos percebendo que, afinal, aquela é a outra história, aquela que nunca foi contada. Este batistério é um dos maiores que já foram encontrados. É verdade. É um dos maiores, se não o maior, precisamente porque há parecidos, porque isto depois não é só a bacia. Depois tinha uma construção gigantesca, uma abobadada, e certamente polícroma, é aquilo que às vezes nos escapa, cheia de cor interior. Portanto, era uma coisa completamente diferente do que a gente hoje possa imaginar de um batistério ou de um sítio onde se batisma. Agora, é um conjunto monumental que há só parecidos em Ravenna. Portanto, o que é curioso que nos dá aqui a importância desta cidade, num contexto urbano enorme, de gente que vinha aqui batizar-se. Estamos junto da igreja, aqui a mais 50 metros. A outro é um espaço do poder
Estamos na Acrópole de Mértola. Aqui tinha sido a Acrópole A romana. Acrópole romana, onde continuava a ser o sítio do poder depois do mundo paleocristão. Aqui estaria a parte episcopal também importante. Haveria aqui junto também um palácio episcopal, hipoteticamente, ainda não está escavado. Oxalá os deuses nos deixem escavar isso mais tarde, não é? Que a gente venha a encontrar. Mas é uma zona episcopal importante. Haveria aqui bispo, certamente. É um mundo que estamos agora a descobrir pela primeira vez. É um mundo que está a dar muitas dúvidas, muitas hipóteses de trabalho, muitos caminhos possíveis. Ainda bem que a National Geographic se interessou, como não podia deixar de ser, pelo campo arqueológico de Mértola e particularmente por estas descobertas e fez uma reconstituição, nada como conseguirmos visualizar o que seria quando era utilizado, no século VI depois de Cristo. Se vamos à procura dos textos, os textos precisam das grandes invasões, porque como é que os cristãos, o cristianismo ibérico, poderia compreender que houve uma islamização e que, portanto, foi vencido, passou tudo a ser muçulmano? Isso é uma coisa insultuosa. O cristianismo não pode converter-se ao Islão. E do outro lado, os muçulmanos. Então, mas nós, para ocuparmos em meia dúzia de anos a Península Ibérica, é evidente que houve aqui uma invasão fantástica e houve um milagre de Deus que nos ajudou a invadir. Portanto, ou seja, aos vencedores e mesmo aos perdedores, aos poderes instituídos, interessava dos dois lados alimentar a invasão. A ideia das espetaculares invasões. Então o que é que houve? Há sempre invasões. Houve invasõezinhas daqui, houve ataques dali, houve morticínios, houve ataques, houve guerras, obviamente. Mas não é isso que converteu ao Islão, que passou a ser a Península Ibérica do Sul muçulmana contra o norte cristão. Não foi isso. O mundo cristão do Mediterrâneo, que a gente hoje conhece mal, é um cristianismo monoteísta, que luta contra a trindade. O mundo mediterrâneo, que é muito monoteísta, um Deus único e absoluto e abstrato, não é? Ligado ao grande comércio mediterrâneo, etc. Esse mundo não aceita o politeísmo, que está ligado... E interpretam a trindade como politeísta, católica como politeísta. E assim os acusavam. Portanto, esta luta entre o sul e o norte, entre o sul da cristão, bacia mediterrânica, principalmente como polo agregador à volta da Tunísia, do chamado donatismo, que era um cristianismo centrado na Tunísia, ali naquele centro fantástico, que foi um centro fundamental da expansão do próprio cristianismo, aí ficou sempre uma dominante monoteísta. E esse cristianismo, depois, com o avanço e com a evolução mediterrânica para o Islão, converte-se todo ao Islão, porque é quase o mesmo. São muito parecidos. Ou seja, estivemos a conversar com o Virgílio Lopes sobre o período romano de Mértola e, portanto, evidentemente, do Império Romano na Península Ibérica. Claro. A seguir esse período, há uma fase de cristianização da Península Ibérica e de Mértola. E depois uma islamização. E o que o Cláudio Torres, se bem compreende, nos está a dizer é que a transição destas fases umas para as outras não é forçosamente pela força das armas. Não. O politeísmo é tendencialmente mais ligado ao mundo agrário, à agricultura. Sim, é o Deus da chuva, é o Deus do sol. Portanto, a sociedade agrária é tendencialmente politeísta. O comércio é cada vez mais abstrato, porque o valor do comércio não se apalpa. Portanto, o abstracionismo monoteísta vem do mundo mercantil. Que interessante. Portanto, são dois mundos que se degladiam e que estão sempre juntos. Sendo Mértola, desde pelo menos o século VI a.C., um entreposto comercial da maior importância, Claro. era, então,
aqui um território propenso ao monoteísmo, não é? Precisamente. É isso que hoje a gente está mais ou menos a perceber e que tem tentado colar àquilo que encontra neste fantástico repositório de informações arqueológicas que são às vezes contraditórias, que são às vezes difíceis de interpretar, mas que a pouco e pouco têm vindo a colar ao longo destes 40 anos. Por falar nisso, este batistério, aliás, como o outro que está ali embaixo, são uma construção do século? Do século VI. É uma construção pós-queda do Império Romano. Claro. E servia para um ritual de batismo. De batismo. O que pressupõe que aqui, no século VI depois de Cristo, a religião dominante, para justificar uma peça deste tamanho, era cristã. Era cristã, claro, indubitavelmente. Com a pulverização do Império e surgem pequenos reinos. Portanto, a gente vai encontrar depois aqui uma série de famílias de reis ou pseudo-reis nórdicos que se casam com princesas ou princesas do sul, sei lá, a Gala Placídia, por exemplo, que é uma capelinha ali em Ravenna, que é uma princesa que era filha de imperador e que depois se casou com um rei godo. Um rei godo e passa a ser uma família real. E com o apelido godo, se calhar. Aí está. Precisamente. Não há nenhuma prova de invasão brutal de gente que veio de fora. Há sim... Do norte, não é? Do norte. O ocupar o poder numa cidade, o apoderar-se de uma cidade, não implica que essa cidade haja uma mudança de povo nessa cidade. Certo. Há uma mudança de poder. De elites. De elites. E essas elites é que faziam antes a história. E não é feito por eles, não é? E os senhores arqueólogos que andam cá por baixo. Só andamos a tratar dos outros e não das elites. Andam por baixo, literal e metaforicamente. Precisamente. Não é? Precisamente. E captam outro tipo de informação. Não tem nada a ver. Além de não haver aqui em todo este sul da Península Ibérica, e principalmente da nossa parte aqui do Ocidente, não há nenhuma lápide funerária com alguma inscrição com algum nome originário do centro-norte europeu. Não há? Não encontraram nenhum nome godo? Nunca. Há cerca de 200 de inscrições de restos arquitetónicos e de marcas com nomes, não é? Que chegam quase a 200, é verdade. E aí não tem nada a apontar para o norte e muito mais ainda. Todos aqueles exames que nós fizemos de osteologia, por exemplo, nós já levantamos aqui cerca de 500 a 600 esqueletos dessa época. Esse período todo, tardo-romano, não há um único esqueleto, e muito menos um crânio, que nos aponte para qualquer origem nórdica. Portanto, braquicéfalo, nenhum, até hoje, o que é sintomático. E não é só aqui. Em toda a Península Ibérica, mesmo nas zonas de chamados cemitérios visigodos, que foram encontrados no centro da península, até hoje não apareceu nenhum braquicéfalo, o que é sintomático. Foi por aqui que tudo começou. Esta galeria tem 6 metros de altura e 30 e tal metros de comprimento. Comprimento, sim. É enorme. Deve ser originariamente do final do V, deve ter tido obras. Em princípio ficou ativa como depósito, como cisterna, até o século VIII, IX, enquanto durou o batistério. Essa hoje é a nossa dúvida. Ou seja, já havia aqui grupos islamizados na cidade e continuava a haver aqui o batistério a funcionar, continuava a igreja também a funcionar. A gente sabe que aqui nesta altura houve também, aqui no mundo rural, houve algumas igrejas que se repartiram. Metade era igreja e metade já era sinagoga ou mesquita. Portanto, havia também aqui uma importante comunidade judaica. Nós estamos sempre habituados, Cláudio Torres, de uma maneira geral, a ouvir falar das 3 religiões monoteístas e das tensões entre elas, mas, de facto, muitas vezes esquecemos da quantidade de correntes cristãs que existiram. Claro.
não é? E de como se degladiaram entre si, como finalmente, como sempre acontece, vingou uma das correntes que, evidentemente, silenciou as anteriores, outras, não é? Claro. Portanto, e todo este território expressa essa diversidade religiosa, nomeadamente entre cristãos. O mais curioso é que depois a gente fala das invasões que vieram, por exemplo, que vieram ou teriam vindo os mouros que viriam do sul. Aqui houve sim uma grande invasão, e a primeira grande invasão foi a Reconquista. Houve tropas que vieram, os nossos Afonso Henriques, os Afonsinhos todos, que vieram, que invadiram a península. Por exemplo, o primeiro confronto violento foi em Coimbra, 1111, temos até a data, grandes batalhas em que foram esmagados os moçárabes, como eles então chamavam, que eram os cristãos cá do sítio. Eram os outros cristãos, não é? E, portanto, essa invasão depois veio andando para sul, lentamente, com muita resistência. Esta população reforçou-se, forçou muralhas, tentou defender-se, mas a invasão veio andando até chegar ao mar, não é? Que foi aquilo que a gente chama hoje a Reconquista. Eis uma igreja catolicíssima, sobre isso não há uma dúvida. É do século XVI, é a igreja matriz de Mértola. É século XVI, é claro. Agora, toda esta estrutura, toda esta decoração do século XVI, mas há qualquer coisa mais interessante aqui dentro. Vamos ver? Vamos. E aqui à nossa direita está precisamente o que explica este espaço. É o altar-mor, é o mihrab de uma antiga mesquita. Isto também já foi mesquita. Portanto, este conjunto de colunas enorme que aqui está esta floresta, foram colunas comprovadamente que estiveram num templo romano. Depois foram reutilizadas, algures numa igrejinha que existiu aqui antes, uma pequena igreja do século VI. Que nós contemporânea dos batistérios. Precisamente, estava aqui ligada também aos batistérios. Depois houve uma grande remodelação, portanto houve aqui uma grande construção no século XII de uma mesquita almohada, em que estas antigas colunas, estes fustos que estavam na igreja, foram reutilizados na mesquita. E a mesquita era um conjunto de arcos, eram 5 naves, como ainda hoje existem, só que era mais baixo e havia a cobertura, eram 5 naves e cobertas com telhados de 2 águas. Portanto, foi um templo romano, comprovadamente, neste sítio, temos ainda os restos. Depois foi uma pequena igrejinha cristã, contemporânea dos batistérios, estão aqui ao lado. Depois teve aqui por cima a grande mesquita almohada, portanto, que foi um conjunto espetacular com o seu minarete grande aqui, a poente, que era um grande minarete que ainda estava em pé no século XVII, depois caiu porque estava em ruínas, não é? Depois passou a ser igreja, portanto, há uma recomposição e há o respeito sempre do sítio sagrado, porque há cautela, os deuses, se escolheram aquele sítio é porque há qualquer coisa ali. Portanto, o sítio sagrado mantém-se sempre de todas as religiões. O nome dos deuses muda, mas o local sagrado... O local sagrado não. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.